como assim, né? Eu ainda não me sinto feliz. Tinha medo de falar isso, assim, declaradamente, sabe? Exato. Mas assim, eu fazia careta, tá curiosa aqui já, né? Meu Deus, responda essa palavra. Corta aqui meia hora pra falar isso. Oi, Maiara. Oi, Marisa, tudo bem? Eu quero te agradecer muito do fundo do meu coração. Vai ser uma honra te ter aqui como convidada, como amiga, como companheira, como troca de conversa aqui entre nós. Então, para começar, também quero aqui te agradecer por esse convite, por esse teu movimento, né? Entre nós, que é duplo, né? Entre nós e entre os nós da vida também. Quem É é que a isso gente vai se mesmo. tornando, né? Então, entre esses nós, quem era a Maiara quando a gente se conheceu e quem é a Maiara que já não cabe hoje? Essa pergunta ela é bem profunda. Porque Meu já Deus, faz daria para alguns falar? aninhos, não é? Para Já, contextualizar, a gente sim, conheceu-se ali por volta de 2019, 2020, não foi? Acho que mais precisamente 2020, 2020. 2020, Então aham. faz exatamente neste momento que estamos a gravar 6 anos. Então 6 anos, ai, tanta coisa que aconteceu, não é, Maiara? Então vou-te deixando Uhum. falar e a gente vai complementando, mas é uma jornada muito Meu, linda, com muitos nós tem que também. escolher o que falar, tem que escolher aqui, vou tentar pensar em algo que seja um Exatamente. pouco mais de raiz, talvez, né? Mas, assim, para começar, que só isso já daria uma conversa inteira, é que a Maiara que eu era quando a gente se conheceu não era mãe, né? Então eu não tinha ali ainda engravidado da Sofia, foi acho que depois ali de a gente se conhecer. Então só isso, né, já muda, transforma totalmente a vida de uma pessoa. Já é um grande portal. Então, mas eu acredito que dá para falar de algo que não fique só também preso na maternidade, né? Porque só isso já é uma mudança assim radical, né, de identidade e de tantas coisas. Inclusive, se alguém quiser que a gente faça um episódio sobre maternidade, né, seria interessante deixarem aqui nos comentários. Queremos um episódio sobre a maternidade, como nos impactou como mulher, como empresárias, como esposas, né? Porque a maternidade engloba várias camadas. É como tu disse, seria muito interessante. A fé, a nossa espiritualidade. Gente, em todas as áreas e camadas, né? Reorganiza a Financeiro. nossa vida, né? Eu acho que reorganiza toda, Exatamente. reestrutura, reorganiza toda, muda o nosso centro, né? Eu acho que você também tem muito a contribuir, eu já te falei outras vezes isso, né? Também Sim. com esse tema, porque eu não sei se foi bem nessa época, mas mais ou menos nessa época também foi quando acho que você descobriu, né? Teve acho que o diagnóstico do Delmar com Isso. autismo, então até assim a gente se conheceu porque você entrou, acho que primeiro no curso do Thiago, né, meu marido, e depois você entrou na mentoria, mas acho que até antes de você entrar na mentoria, a gente fez a constelação, né? Você já acompanhava minhas lives, que naquela época eu estava fazendo lives semanais, e a gente fez uma constelação, e eu lembro que a primeira contato ali que a gente teve, assim, mais, né, direto, foi na constelação, você e o teu marido, e vocês vieram olhar para essa situação, né? Para esse tema do autismo, né, dentro da família de vocês. Então, acho que seria um tema também bem legal, né, da gente trazer, É, mas acho que a gente pode começar em algo mais de raiz, né, que vai e transbordar para todas essas áreas, assim. isso, porque é E, bem interessante que nessa área, nessa época, a primeira pessoa que acreditou em mim foi realmente o teu marido, o Tiago Benavides. O quanto eu sou grata, porque assim, ele viu em mim algo maior do que eu jamais teria visto naquela altura, então ele foi um grande impulsionador. Se hoje eu estou aqui, eu sou muito, muito, muito grata ao Tiago Benavides. Foi realmente a primeiríssima pessoa que acreditou em mim. Assim, não é que não houvesse ninguém que acreditasse em mim, claro que o meu marido acreditava em mim, mas eu digo uma pessoa de fora que realmente viu o meu potencial, porque assim, claro, os maridos sempre dão o ombro amigo, a força, o suporte, nos apoiam, não é? E que bom que a gente tem maridos assim e outras pessoas, claro, mais chegadas, mas realmente foi uma pessoa que viu algo, sabes? Viu algo que nem eu mesma conseguia ver e que me deu a mão, porque na uhum. altura fui mentorada dele, então, sim, ele é um grande nome, ele também mentorou outros nomes muito grandes, não é? Como a A Mai?
A Mai, Exata, a Mai Andrade, Andrade. né? Nós fomos mentoradas com ela também, junto com o Tiago Benavides, e Lana Orives, grandes nomes, e realmente ele é espetacular. Inclusive, olha que doido, Maiara, vou já deixar aqui um spoiler, Tiago. Eu descobri há pouco tempo que ele tem a mesma data de aniversário que o meu falecido avô, que é Gisá do meu filho. Então, quando eu estava a fazer a árvore genealógica do meu filho, eu descobri isso e remeti diretamente para o Tiago, né, porque eu cheguei a fazer um mapa numerológico dele e fixei, porque ele nasceu num dia de portal energético, então é uma energia muito poderosa que ele carrega. Então aí um grande abraço para o Tiago, se me estiveres a ouvir, gratidão, e é isso, a gente nunca esquece, Eu a me gente pode lembro, não ter eu me lembro, contacto, mas me a gente lembro de nunca um vídeo que esquece. você fez de depoimento. Você estava até com fone, assim, né? Lembra? Acho que eu tenho até no meus stories também. Acho que você fez ali para o curso, alguma coisa. Daí você agradeceu a ele, agradeceu a mim também. Você lembra desse vídeo? Sim, Estava sim, com fone gente, branco. muito incrível, E muito eu lembro que incrível. naquela época eu já falei para o Thiago, falei, nossa, a Marisa, ela é bem, tá, tem muita desenvoltura, ela fala bem, né? Tudo assim. Já dava realmente para ver, né, que você estava muito assim nesse caminho, por mais que você estava ali naquela época mais na cadeira de estudante, né? Mas você sempre Isso. muito intensa e dedicada, né, em tudo que você fez, assim. Eu também te admiro muito, assim, Ai, esses 6 anos, gratidão, gente. de acompanhar também a tua evolução e todos os temas, né, que você foi entrando, e nesse meio aí a gente foi dando, né, tendo algumas conversas, trabalhamos juntas algumas vezes também. Você fez os mapas numerológicos, o Thiago fez o meu também. O pessoal deve estar curioso aqui já, né? Meu Deus, responda essa palavra. É tipo novela, é tipo seriado, né? Vai ficar cena depois do É isso, intervalo. é que é mesmo assim, é puxa a cadeira, senta e toma aí o teu Vamos agora cafezinho dar um e vamos intervalinho, na conversando. volta a gente conta, aí eu respondo essa pergunta aí. Não, mas Mas é. vamos lá, tudo o teu trabalho, mas que também me colocou a pensar, né? Na época que a gente fez, acho que foi 2023 a gente fez o mapa, né? 24, 25, vai estar indo para 3 anos. E que na época eu estava passando por uma mudança já que veio ali ainda nos últimos, né, nos últimos 2 anos, até hoje, assim, que fez parte de uma mudança ali da Maiara, né? Então, eu acho que nesses 2 últimos anos eu tive um terceiro despertar, né? Então, eu acredito até que o teste que a gente fez ali também fez parte disso. Eu sempre digo que é muito injusto a gente falar, é uma integração de coisas, né? Que vão nos reconstruindo e restaurando as coisas em nós. Mas eu acredito assim que quem era a Maiara quando a gente se conheceu, né? E quem é a Maiara que já não cabe mais em mim. Então, assim, até para dar um contexto, né? Quando a gente se conheceu, foi quando eu também realmente tinha firmado a minha transição de carreira. Foi, de fato, em 2020 que eu vim para a internet, que eu comecei a dar minhas caras aqui também, né? Então, até 2018, eu decidi internamente que eu iria fazer a transição de carreira, então eu era advogada, né? Enfim, desde, né, comecei minha faculdade em 2006, então já estava indo ali para, poxa, quase uns 10 anos, né, advogando. Então, em 2018 eu decidi, porque desde 2013 foi quando eu comecei os meus estudos ali, que na verdade começou de uma forma assim muito, não era nem nos estudos, eu comecei no pilar espiritual. Então eu comecei a frequentar a casa espírita e fazer estudos e descobrir, né, também no espiritismo na época, que eu não sabia, né, que o espiritismo ele também, enfim, tem Jesus Cristo como mestre, como centro, né? Também é cristão. Por mais que eu sei que muita gente não concorda com isso, de falar, o espiritismo também é cristão, porque tem um outro conceito, mas ele é cristão, né? Ele também traz Jesus. Então, né, fiquei ali uns 5 anos muito mergulhada. Primeiro eu comecei pelo espiritual, depois eu fui já para o emocional, em seguida já comecei uma formação em Reiki, já fiz uma formação em terapias holísticas ali 1 ano e pouco, e aí começou, né, a Maiara Papa Curso, física quântica, então né, várias formações ali que começaram em 2013. Então, de 2013 até 2020, eu estive na cadeira de estudante, sabe? Então, 2018 foi quando eu realmente integrei, que foi quando eu fui morar, né, em 2017 eu terminei um relacionamento,
que foi, né, um casamento, então 15 anos que eu tive um relacionamento desde a minha adolescência, né, enfim, morei junto, que foi meu primeiro marido. Então eu tinha vivido ali um período muito grande já de encerramento de ciclo, de começo de um novo ciclo. Em 2018 fui morar em Portugal. Aí eu sempre, a outra coisa também que você sempre me trouxe assim, né, uma energia boa, né, pelo teu sotaque de portuguesa também, né, como eu morei em Portugal, então assim, parece que te ouvi me remetia também um pouco lá, sabe, aqueles momentos, e que foi um ano muito muito bom para mim, assim, né, eu me separei no final de 2017, em 2018 fui morar em Portugal, era para eu ter ido lá, né, quer dizer, eu levei tudo lá para fazer um mestrado na área de direito, então levei toda a documentação e pesquisei e tudo mais, mas como cheguei lá em abril, que era um meio de semestre, né, porque na Europa abril é meio de É semestre, então eu não diferente, pude sim. chegar e entrar, né, então eu tinha que esperar. E nessa de chegar e esperar, eu já vinha, né, já há muitos anos nessa coisa do estudo, e nessa do esperar, eu lembro que a Elaine Orives tinha feito em março, e eu fui para lá em abril. Ela tinha feito a formação em coaching com o Jorge Coutinho, que ele é português, mas ele era trainer do Tony Robbins, e ela falou muito bem dele. Naquela época eu acompanhava bastante a Elaine, assim, porque em 2017 eu mergulhei muito fundo assim em física quântica. Eu fui indo por temas, né? O espiritual, o emocional, o mais holístico, o reiki, enfim, daí na terapias holísticas eu fui bem pro holístico, eu acho que toda a gente regressão. acaba por Aí eu ir fui, assim, não é? aí eu fui descobrir a física quântica, aí da física quântica eu descobri a neurociência ali, a PNL, através do coaching. E aí eu estava lá e ela falando assim que ela tinha feito várias formações em coaching, mas que não, nenhuma se comparava com o do Jorge e tal. E eu falei, tá aí, eu vou, porque eu não vou ficar aqui parada, né? Aí fui atrás do Jorge, eu sei que isso era, acho que abril, eu fui para lá em abril, maio, em julho até a formação. Eu falei, eu vou fazer essa formação em coaching. Até porque eu já tinha ouvido falar de coaching, eu não sabia direito o que era coaching, mas alguma coisa dentro de mim, assim, que eu tinha que fazer aquilo. E aí eu fiz a formação em coaching lá em Portugal e foi assim, ó, aquilo ali foi uma coisa que marcou ali, tem um antes e tem um depois, né? Então, na formação em coaching, eu já pude, por mais, né, claro que eu aprendi muitas coisas, mas é como se ali com o coaching eu também vi a possibilidade, porque daí eu comecei a atender pessoas, né? Eu precisei atender, porque o coaching, para a gente se formar, você tem que atender pessoas, você tem que ter Que eu também coaches sou ali, formada em acompanhar. coach, também foi a primeira formação que eu fiz, inclusive. Quando a gente se conheceu, eu me posicionava como coach, então foi muito interessante realmente estares a falar Foi, nisso, né? porque Eu lembro também que foi você por fez aí. mesmo. Porque no coaching, o que aconteceu, né? Eu aprendi um coaching muito, como é que fala? Motivacional, bastante motivacional. Por mais que eu olhasse um pouco ali para o passado, até tivesse algumas intervenções, mas ele não ia tão fundo no passado da pessoa. Mas como Isso. eu já vinha desde 2013 até 2000 ali, era 2018, já estava lá, já ali há muitos anos, fazendo muitos cursos, formações. Eu já tinha feito terapias holísticas, eu já tinha tido contato com a terapia sistêmica, com a constelação familiar. Enfim, eu já tinha feito várias abordagens. Até porque quando eu comecei a atender as pessoas ali no estágio, digamos assim, né? Eu vi que eu já estava trazendo tudo que eu era, tudo que eu sabia, né? Então eu já comecei a fazer a coisa de uma forma diferente, integrando, né, as ferramentas, os conhecimentos, as abordagens. Então ali eu falei, cara, é isso. Eu posso, através disso aqui, eu consigo colocar, né, tudo isso que eu estudei, porque até então eu sempre falava assim, eu não dizia que eu queria trabalhar com isso. Eu comecei tudo para mim, né? Eu queria me curar, os meus problemas e tudo mais. Tipo, eu fiz terapias holísticas. Eu não me posicionava como terapeuta. Eu não queria atender ninguém. Eu não me via atendendo pessoas assim, com terapia holística, sabe? Fazendo reiki em alguém. Eu não me via nunca, né? Não me via assim. Mas ali eu vi que, aqui é uma coisa que eu vou conseguir integrar tudo, até, enfim, até a espiritualidade, né? Porque dependendo ali da abertura que cada pessoa tinha, e foi ali que eu realmente tomei contato com uma coisa de propósito, que eu já vinha procurando desde 2013, sabe? E que eu comecei a perceber que fluía muito de dentro de mim, e foi onde eu tomei a decisão de fazer a transição de carreira. Mas a Para gente te precisa dizer, tomar cuidado com esse caminho, porque existe também pois. mais ciladas do autoconhecimento, existem uns mitos dentro do Exatamente. autoconhecimento. Para tudo tem que haver meio termo. Há um ditado que diz: nem tanto à terra, nem tanto ao mar.
E é isso mesmo, encontrar o meio, não é? E é muito interessante que Exato. quando eu te conheci, eu também estava nessa busca do propósito, inclusive uma das vezes eu também constelei isso, o meu propósito, É não na hora. verdade, minto. Eu Exatamente, minto não, né? Minto não, eu esqueci. Na verdade, primeiro você constelou teu propósito e depois isso. você constelou com o Vitor. Ah, é É, porque verdade. Agora, foi agora eu bem na lembrei. mesma época, sabe? Não foi Não, mas eu no falei mesmo que foi o tempo. nosso primeiro contato, mas na verdade não foi. O primeiro foi do propósito. Primeiro foi do Exatamente. propósito. Aí em seguida você achou legal o movimento ali da constelação, você gostou, e aí em seguida depois você quis fazer o do com o Vitor. Foi mesmo, foi mesmo. Isso. Então eu tive todo um processo, né, de que eu fiquei ali muitos anos nessa cadeira de estudante mesmo, né, de que eu não, então levou na verdade assim 7 anos, né, para eu sair desse lugar de começar o meu, e eu não foi nem o primeiro despertar, porque eu acredito que ali em 2013 foi um segundo despertar já, assim, digamos, porque eu acho que o primeiro despertar que eu tive de começar a olhar para dentro de mim mesmo, foi quando eu comecei para terapia a primeira vez, que eu tinha 16 anos. Né? Então, com 16 anos, eu fui a primeira vez uma psicóloga, né? Minha família estava passando por uns problemas, meu pai, na época, né, a mulher dele era minha madrasta, enfim, a gente eles tiveram uma crise ali muito grande no relacionamento, que impactou a família como um todo. Então, né, trazendo um pouco mais para trás, meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, com 8 para 9 anos eu fui morar com meu pai, então eu morava com meu pai, né, e com a mulher dele, que na época era minha madrasta, digo na época porque hoje já não é mais a mesma, meu pai já não está mais com ela, né, então assim, e eu morava com eles, então foi toda uma crise que impactou toda a família, e eles começaram a ir para o psicólogo, e entenderam que a família toda precisava de um psicólogo, né, e, Mas olha que mas aí, interessante, tiveram essa maturidade na época, não é? Porque hoje em dia sim, já se fala mais abertamente, mas acredito que realmente eles foram pioneiros nesse sentido, arrojados, não é? De fazerem isso. mas o que que aconteceu? Nessa época, com 16 anos, eu já namorava. Então, porque eu comecei a namorar bem, bem cedo, assim, né? É, eu Com também. 14 anos. Com 14 anos. Temos Então, até isso estamos em comum, não é? É muito doido que a gente nunca se conheceu ao vivo, né? Mas a gente já tem estes anos de amizade, que hoje eu sim, a já gente posso dizer que é conversou, né? Que a amizade gente mesmo. projetou muito no relacionamento todas as nossas É, dores. Acho que isso é então é meio por isso que. que a gente poderia fazer um episódio inteiro de Eu vários acho que isso, temas, eu porque acho que é um script humano. Isso é um script humano, né? Na minha visão, esse é o script sim, humano. Né? Começa a é, namorar, conhece outra pessoa, vai ali e projeta toda a sua carência, sua falta, sua dependência emocional, enfim. E ali começa a ter as primeiras questões emocionais da vida ali no relacionamento, né? Então, quando se teve ali algumas desordens para ser projetadas, né? Mas alguns numa intensidade maior, outras menor. No meu caso, foi bem grande, né? No relacionamento ali. Inclusive, esse foi um dos temas do porquê em 2013 eu fui buscar também a espiritualidade, porque eu queria ser feliz. Tinha dois temas, na verdade acho que era 3 temas, mas 2 grandes temas é que eu queria ser eu tinha uma coisa muito grande que eu falava missão, né? Por mais que eu já, né, advogava, já tinha feito várias pós-graduações, porque eu sempre fui do estudo, mas eu também queria ser feliz no amor, porque assim, era uma coisa assim, ó, que parece que eu não conseguia sentir que eu era feliz, né? Tinha muito conflito, claro, eu projetava tudo lá, né? Quando eu fui para psicóloga, em vez de eu falar da família, do que estava acontecendo na família, eu já fui para psicóloga falando do meu relacionamento, porque eu já estava olha que vivendo interessante. dificuldade, eu já estava projetando coisas ali, né? Exatamente. Então ali eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a entender, eu já comecei a ter a visão já de não estar mais assim, como diz, na ilusão, só projetando, né? Eu já comecei a olhar para dentro de mim, quem é a Maiara, o porquê que ela faz o que faz, o porquê que ela tem certos comportamentos, o porquê que ela sente, o porquê que ela sente culpa, o porquê que ela projeta isso. Eu comecei a me analisar muito, né? Então, assim, eu tinha 16 anos, né? Hoje eu tô com 38 anos, isso é 22 anos atrás. Então, eu acho que isso foi a primeira mexida que veio assim em mim, e aí já começou a vir muita coisa para fora, ali dos 16 anos para frente. Com 18 eu entrei na faculdade, então, claro, também não sabia direito o que eu queria, entrei na faculdade de Direito, né?
Hoje eu sei que eu fui fazer direito por conta do meu pai, porque meu pai queria ser muito advogado, então tem toda uma questão sistêmica envolvida, né, ali, que para Exato, conseguir nada é por sair da acaso, não advocacia. é? Nada é por É, acaso e a gente é menos livre do que aquilo que a gente imagina, né? Porque o nosso inconsciente ele vai muito na frente, porque nós somos 95% inconscientes e o que é isso ser? Não é exato. ser, há muitas, a maioria das escolhas que a gente faz é sempre baseado nessas crenças, nas histórias, na nossa epigenética, né? Então em tudo que nos envolve, não só uma escolha aleatória, né, do momento, Não, né, e que por nem você isso hoje que trabalha com a psicogenealogia, você vê isso, ainda mais o porquê das lealdades. nossas decisões. Inclusive na psicogenealogia a gente olha para as profissões como reparadoras do sistema. Exa Olha que exato. interessante, é muito, muito incrível. Então Não, quando eu eu vim comecei eu reparei eu vim numa compensação total do meu sistema dentro do direito, exato, total, total. Tanto que exatamente. quando tive esse segundo despertar, comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei realmente a colocar em ordem as coisas e chegou um momento que eu entendi que não era mais aquilo ali, o meu propósito, né. Mas Exatamente. foi um grande É como se processo tu para fosses em acontecer. busca da tua identidade maiara, não é? Exato. Enfim, contextualizando um pouco a minha vida aqui, né, então eu digo assim, que talvez um primeiro despertar, né, talvez não tanto de consciência lá com 16 anos, mas um despertar emocional, sabe. É uma consciência, assim, não pode dizer que não, mas foi diferente depois lá mais para frente, em 2013 para 2004, já foi quase 10, uns 7, 8 anos, né, então começou a vir muito tudo para fora depois que eu fui para, né, para a terapia. Então ali 2013 teve outros problemas, questões familiares, e ali eu dei o segundo despertar, que realmente aí foi bem mais profundo. Porque eu já estava, assim, casada, já morava, né, com o meu primeiro marido, já tinha me formado, já estava ali 2 para 3 anos de profissão. Então as coisas começam, né, tipo assim, aquelas coisas que você achava que precisava concluir alguma coisa, você começa a colocar em ordem, de repente você começa a ver que, como assim, né? Eu ainda não me sinto feliz, sabe? Como assim eu ainda sinto que falta? Como assim eu não consigo ser feliz? Poxa, né? Eu estava, na época, eu tinha minha casa estava toda nova, eu tinha reformado a casa inteira, feito tudo do jeito que eu queria. Sabe aquela casa assim que, né, tudo Nossa, mobiliado, tudo, né? Nossa, eu tinha de tudo na cozinha e porta isso, sabe quando você tipo, tá, agora e aí, né? Aí parece que enquanto eu estava ali, né, assim precisando exato, conquistar alguma construindo coisa, o sonho, olhando a para fora, casa, né? Olhando para reparando. fora, olhando para fora. De Exato. repente, né? Você chega num momento ali que você tem, né? Coisas que para os outros falam, nossa, vocês têm um relacionamento, um casal bonito. Ah, os dois têm uma profissão, né? Legal. Ah, uma casa. Ah, não sei o quê. Aí começa a vir a cobrança de filhos, só que eu fazia careta, né? Isso foi uma outra grande cura na minha vida, porque eu não me via assim mãe. Eu só acho que eu só não falava que eu não queria ser mãe, porque eu tinha medo de falar isso, assim, declaradamente, sabe. Exato. Mas, assim, eu fazia careta, né, era um lugar de muita ferida minha, era tocar na minha criança, né, olhar e pensar em ter um filho, né, sabe, eu sempre nessa época, assim, era tipo careta. As pessoas queriam que eu pegasse Gente, criança, eu: "Ah, não, 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 pode deixar aí, né". olha Não, aí, e a criança era está como se quietinha aí no teu colo, pode não, pega um pouquinho, não precisa. Eu não tinha nem exatamente. jeito para pegar uma criança, assim, sabe. Gente, olha que incrível o que tu acabaste de dizer, é como se eu estivesse a pegar na minha criança. Exato. Gente, magnífico isso que tu falaste agora. É porque é isso, a gente ter um filho, né, porque é que há umas pessoas que querem, outras não querem, e mesmo nós Mas é um espelhamento, né, você vê fora uma exato, criança, então você está vendo, você o ego está espelhando sempre você no mundo, né. isso. Mas é Então, você mesmo. vê a tua criança ali, né, e como né, naquela época a minha criança ali, né, ainda tinha bastante coisa, tinha bastante ferida ali, né. E ali 2019 daí eu realmente fiz uma imersão, foi muito boa, que chamava Negócios Orientados a Propósito, e ali o meu mentor, na época, ele falou: "Só que você tem que pôr uma data, você tem que pôr uma data. Até quando você vai advogar?". E eu lembro que era junho ali de 2019 e eu falei: "Eu até dezembro", né. Então eu coloquei uma data e eu coloquei até dezembro, e falei: "A partir de janeiro de 2020 eu não trabalho, eu não advogo mais". E foi exatamente isso que aconteceu, né, o poder da gente também setar as coisas e falar, declarar, né.
E aí 2020 foi quando a gente se conheceu, foi quando eu realmente coloquei os 2 pés, né, sabe? Os 2 pés foi quando eu conheci o Thiago, então assim, foi tudo muita cocriação para mim, né, porque eu também nessa área, eu tipo, já estava buscando uma pessoa que se interessasse pelas mesmas coisas que eu, né, enfim, aí conheci o Thiago, e que super me impulsionou, porque eu também já queria, né, trabalhar ali com digital, enfim, porque eu também nunca me vi nesse trabalho presencial atendendo as pessoas, sabe? Eu me via muito nesse mundo online, né? Então ali foi quando a gente se conheceu. Então, assim, né? Corta aqui meia hora para falar isso. Aquela parte que tu mencionaste, eu já tinha a casa, já tinha o relacionamento, estava tudo perfeito, tinhas construído toda Perfeito, não estava. Perfeito aos olhos do Exatamente. mundo, de fora, né? Às vezes até Exatamente. do que a gente achava que precisava Era chegar em algum isso que eu lugar. ia dizer, perfeito até na nossa mente, não é? Porque a gente vai construindo essa idealização de sonho muito também conforme as Voltado crenças para dos nossos fora, pais. né? Dos nossos pais, nossos cuidadores, nossos amigos, de tudo que está em volta de nós, da sociedade. Foram muitas coisas que precisaram acontecer. Então, foi quase que 10 anos, imagina, de 2010 que eu me formei para 2020, 10 anos. Mais os anos da faculdade, né, 5 anos, sabe? Então, assim, 15, quase, tipo, 15 anos da minha vida dedicados, tempo, dinheiro, né? Imagina todo aquele olhar da tua família, né? Principalmente do meu Expectativa, pai, exatamente. expectativa. Como Sonhos, assim? né? Tudo, né? E outra, não é porque eu não estava bem no direito, pelo contrário, assim, eu sempre fui muito boa no que eu fiz. Eu sempre me dediquei. As pessoas falavam, nossa, mas você é muito boa, nossa, Mera, você escreve muito bem, você fala muito bem, você ensina, né? Eu ia falar do direito, eu sempre fui, eu sempre tive essa alma professora. Não foi uma coisa assim simples, sabe? Fazer essa transição. Nada simples, na verdade. Porque era, tipo assim, praticamente rasgar, porque é uma coisa que na minha cabeça, tipo assim, e estamos chegando na resposta, tá? Na minha cabeça, é uma coisa assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver. Tipo assim, estou fechando uma porta e isso aqui não vai me servir. Claro que serve na vida, né? Porque o direito, enfim, só quem já fez direito sabe o que você aprendeu na faculdade de direito e sabe o quanto que isso se aplica na tua vida. Serve para tudo na nossa vida. É muito doido, porque a gente passa por oitavas, não é? A gente parece que passa por coisas sim, exatamente, é sempre uma espiral. E Uma este espiral momento que eu estou ascendente. retomando é bem assim também, porque eu quando parei, faz agora 2 anos, nas redes, eu estava bem também, não é que eu estivesse no auge, mas eu estava bem, eu tinha clientes chegando até mim, pessoas fazendo demandas, a Mari quer fazer uma mapa e eu ia dizendo não, olha, não posso, olha, estou com a agenda fechada, mas não era que eu não tivesse espaço na agenda, eu não tinha espaço, era na minha alma para atender, porque eu sempre tive esse cuidado, sabes? Quando uma pessoa atende uma pessoa, a gente está tocando uma alma também. E Sim. aquilo não estava a ressoar. A gente trabalha com algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão você acha que você não está pronta nunca, porque nós somos seres humanos, Isso, né? E a gente tem problema. exatamente. É óbvio que todo mundo tem isso, seus desafios. Claro. A gente só vai mudando o nível do Exato, desafio, né? a gente nunca vai estar perfeita para atender, a gente não precisa estar perfeita nem no melhor dia para atender alguém, não é? Não é esse o caso, porque senão então estávamos mal, né? Porque há dias que a gente acorda com cólicas, há dias que a gente acorda porque o tempo também não ajuda, há dias que a gente também tem o nosso problema, não Não, é mas tem que isso, né? reconhecer quando você também não está bem. É como você falou, essa Exatamente. decisão de, poxa, vou parar e olhar para dentro de mim, quando tudo está, né? Quando o mundo me diz agora é hora de acelerar, né? Isso também aconteceu comigo Exatamente, é agora. isso. Agora é hora de fazer. Agora é hora de colocar em prática aí tudo isso aí que você estudou. A gente vai vendo esses espelhos, vai refletindo e até em diversos momentos da vida, né? Porque tem esse momento que eu também tive uma quebra muito grande no meu primeiro relacionamento, que também já refletiu uma grande mudança da minha vida, né? Porque eu tive que recomeçar do zero também. Ainda E mais eu você estava aqui foi na aí para a Suíça. Suíça por conta desse relacionamento, não foi? Você me contou já? Exatamente, foi. Eu vim. Essa história também é muito Você veio interessante. meio que atrás dele, não foi? Algo assim? Exatamente, eu vim porque olha que doido, eu sempre dizia, eu nunca vou emigrar, porque emigrar é para pobres. Olha isto, olha como a gente, ó, peca pela Haga a boca, não língua, é? né? Olha que doido, e eu já estou aqui, vai fazer 18 anos, agora em agosto. Ele vem para a Suíça
E aí eu tomo a decisão de vir atrás dele porque eu não queria perder o grande amor da minha vida, né? Porque eu tinha essa projeção nele do grande Foi amor o da minha vida. primeiro grande amor, né? Foi o meu primeiro namorado, né? Então, com 18 anos, eu venho para a Suíça. No dia que eu tirei a carta, meto-me num bus, né? E venho para aqui. Então, nem de avião eu vim, né? A gente faz as malas e 2 dias de viagem e aqui estou eu. Bem cansativo. Durante um ano, as coisas foram andando mais ou menos, mas quando eu cheguei aqui, eu já vi que ele não era a mesma pessoa. Gente, é psicogenealogia pura neste momento também. Porquê? Porque o nome que lhe chamavam aqui era o segundo nome dele. Então eu conheci-o em Portugal pelo primeiro nome e chego aqui e tratam-no pelo segundo nome. Até no nome, até na identidade de nome, você falou, você já estranhou, né? Exatamente. Então eu lembro-me que um Interessante. dia as coisas já não andavam bem e eu lembro-me que eu disse assim: eu vou fazer o funeral do meu primeiro namorado. Eu vou enterrá-lo. Porque eu já não estou mais com ele. Porque ele parecia outra pessoa já aqui. Só que daí a gente vai dizendo, é impressão, é por causa do trabalho, isto vai passar. Mas não passou, só foi piorando. Eu tenho uma situação que cria um biochoque, né? Que me cria um trauma, que eu, no relacionamento, eu não vou entrar assim em muitos detalhes, eu começo a colapsar. O nosso relacionamento termina, só que eu não consigo dar conta de toda a situação que aconteceu, entro num esgotamento, começo a perder a memória. Eu era na altura chefe de estufas, porque eu trabalhava na agricultura. Eu vim trabalhar na agricultura, coisa que era impensável para a minha família, porque eu nunca gostei muito de campos. Eu gostava muito da lida de casa. Se tu me dissesses, Mari, vai arrumar, eu arrumava a casa toda. Agora, Mari, vai buscar uma couve. Eu cheguei aqui, eu nem sabia que as batatas vinham do solo, debaixo do solo. A primeira vez que disseram, vamos buscar batatas, arrancar batatas, eu cheguei ao campo e disse, onde é que estão as batatas, gente? As batatas estavam debaixo da terra. Então, assim, para vocês terem noção do impacto que foi de eu vir aqui para a Suíça, né? Começar na agricultura, coisa que eu não tinha Você noção já tinha, nenhuma. foi aí que você fez Técnica de no laboratórios. Não, laboratório? eu fiz em Portugal, imagina. Então eu deixei tudo para trás, eu sou formada em técnica de laboratórios e daí eu venho para aqui, há uma grande mudança, uma mudança de mentalidade, de idiomas, de cultura, de alimentação, de clima, de tudo, né? E impactou muito e chego Sim. aqui e ainda a minha base, que supostamente era o meu relacionamento, estava mudado também. E aí você não sustentou ali depois do Não término? sustentei. Quando ele me falhou, né, que foi basicamente isso, eu não consegui sustentar. Você E dissociou daí completamente. exatamente, dissociação completa. Entretanto, aí eu sinto um grande vazio existencial e tento tirar a minha própria vida. Sou socorrida, Uhum. por ele inclusive, e entretanto vou para o hospital, né, vou para uma clínica psiquiátrica e depois, entretanto, volto para casa. Passado uns dias, eu tenho um grande insight. Eu vou viver a partir de hoje e mostrar a mim mesma o que eu teria perdido se eu tivesse vencido para a morte. E até hoje eu levo isso para a minha vida, sabes? É muito, muito interessante porque realmente Mas é que foi viver uma foi um grande experiência de grande presente. impacto emocional, né, que você Exato. teve. Segundo a Kabbalah, a minha árvore da vida, eu tenho o Tikkun no vazio existencial. Então eu sou muito boa nesse tema, por exemplo. É muito interessante. A Uhum. minha professora sempre Sim, diz: porque até Mari. você tem porque você viveu na pele isso, né. E isso eu vejo que não é, eu já Exatamente. sabia um pouco dessa tua história, porque a gente já conversou, mas eu vejo que, claro, né, que você talvez não traz muito isso na tua história, talvez porque não faça sentido ainda para você, mas é Exato. algo muito profundo, né, É. porque E é é um algo que impacto eu amo emocional. muito, sabes? Eu sempre digo ao meu marido, eu queria muito, e é uma coisa que eu quero muito, estudar mais esses assuntos, porque quando as pessoas falam de mim desses temas, né, eu sempre defendo, eu sempre trago um posicionamento e eu sempre ajudo. E é muito interessante que quando eu fiz a universidade, na Universidade Nova de Lisboa, fiz a formação de terapeuta.
E havia lá uma colega minha que trabalha mesmo no serviço de chamadas anónimas, para quem está a precisar, né? E ela, quando soube da minha história, ela disse: Mário, preciso falar contigo. Eu preciso, porque realmente é como se tu entendesses um pouco. E ela disse: eu preciso falar contigo, eu preciso de ter esse olhar, né? Porque ela diz que recebe essas chamadas, eu agora não sei o número, mas podem pesquisar. Mas em Portugal há esse serviço que eles não tentam te fazer nem desistir nem avançar, eles estão lá para escutar, aconteça o que acontecer acolhimento, né? naquele momento. É muito interessante, eu não posso ser, eu vou colocar aqui depois, se calhar, na legenda, mais informações para quem precisar, Aqui para no quem Brasil também souber. tem, né, esse apoio, assim. É, mas é muito, muito interessante. E é isso, e então foi o primeiro resgatar de mim, da minha identidade, né? Quem é a Mário Uhum. sem esse É, foi um relacionamento? renascimento, né? Foi um renascimento. Exatamente, exatamente. Quem é Marisa sem esse relacionamento? Quem é Marisa sem se apoiar no relacionamento, até não só no relacionamento amoroso, mas num relacionamento de amizade, na família, em tudo mais, não é? Então eu tive que realmente renascer e me reencontrar. E é assim, claro que não foi fácil, não foi naquele ano, nem 2 anos, nem 3 anos, porque a gente vai sempre se redescobrindo. E aqui estou eu também, Imagino, é. sempre redescobrindo essas etapas. É, mas de restaurar a segurança em você mesma, né? Porque você saiu de tudo aquilo que era seguro para você, né? Então o sistema nervoso ele colapsa mesmo, né? Exatamente. É muito interessante, né? É muito profundo, né? Se a gente for contar todas essas histórias, mas É, enfim, por isso que eu é muito. disse, né? É tanta coisa, né? Se você me perguntar mês passado, eu já sou quem era Maiara mês passado, agora eu já mudei, né? A É gente está sempre isso. mudando. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu mergulho muito fundo, eu vejo que nós somos assim, temos bem parecidas nisso, né? Eu mergulho muito fundo, então no meu mapa também eu tenho muitos aspectos assim de profundidade, né? Meu mapa é todo cheio de água, né? Meu ascendente é Escorpião, a minha lua é em Câncer e eu tenho um Sol em Áries, né? Então é Áries com a intensidade, o E olha que Escorpião sempre. interessante, porque imagina, o mapa não muda muito, se a gente for por aí, né? A gente tem um mapa, pau, a foto do momento em que tu nasceste, não é, dos céus. Temos o mapa numerológico, pau, a gente faz as continhas, os cálculos e tal, e os números, as vibrações, e é inclusive que tu há bocado estavas a falar da advocacia, e eu a pensar, nossa, e ela tem muito forte o número 8 no mapa dela. Se Sim. naquela altura tu tinhas consultado alguém e dito assim: mas é que eu sinto que não estou no caminho certo. A pessoa, dependendo do terapeuta, da numeróloga, de quem te fosse atender, poderia dizer assim: Maiara, estás a fazer uma grande asneira, porque está aqui. Só que é tal coisa como eu te mencionei, aquilo é uma vibração, não é um decreto. E a forma como a gente olha para os nossos mapas, até dependendo do Uhum. momento que a gente está na nossa vida, é preciso ter essa sabedoria e essa conexão também interna e espiritual, daí é que a base do autoconhecimento é muito importante também, para que a gente possa entender, não, neste momento que eu estou, o que é que isto pode representar. Por isso é que às vezes as pessoas dizem, Mari, eu tenho X número, olha, tenho um número de destino, X, o que é que isto significa? Não sei, o que é que significa para ti? Eu vou-te dizer o que é que essa vibração representa e E tu a cada podes-me momento dizer ela se transforma, né? Talvez ela tenha o exatamente. mesmo destino, mas ela vai mudando, né? Eu acredito muito nisso Exatamente. também. Mas, E mas isso que você está falando tem. A gente não respondi tudo ainda, né? A mas gente está deixando aqui o pessoal para ficar aqui, né, curioso. Mas tem tudo a ver isso que você está falando, porque, de fato, o meu número de destino, até eu fazer com você o mapa, acho que eu já tinha feito alguma calculadora, porque a gente vê na internet essas coisas, né? Só exato. que depende também, porque tem a pitagórica, tem a numerologia pitagórica, tem a numerologia Cabalística, cabalística, não é, que eu e uso. às vezes Isso. muda, né? Mas quando eu fiz o mapa com você, ali também, e que aí você me trouxe, né, tudo direitinho, me explicou, então, que eu realmente percebi, eu tenho o número de destino 8. Então, o número de destino 8 é o número da justiça, é o que você falou. Pô, se alguém, né, se você falasse na época, eu vou mudar, transicionar de carreira, talvez a pessoa ia dizer exatamente isso. Não, mas o teu número de destino é a justiça. Esse aqui é o teu caminho. Mas de fato porque é o meu caminho, eu estou caminhando, eu caminhei e eu Exatamente. estou.
E Só a que questão é que eu o continuo destino, caminhando na justiça. só que a justiça é muito para além de uma coisa, de advocacia. A justiça humana terrena Exatamente, é uma coisa. E é aí que eu estou exato. chegando na resposta, porque eu pensei nessa resposta de trazer para você. Porque a Maiara que eu era quando eu te conheci, ela tinha feito de fato uma transição de carreira já. Então eu já tinha essa consciência sistêmica que quando eu fiz a transição, eu fiz ela de uma forma muito ritualística e buscando integrar, né? Eu tinha noção do que é exclusão, né? Foi muito, eu fiz um processo bonito quando eu tirei minhas coisas do escritório, né? De integrar, de fazer todo um olhar para a minha vida até ali, tudo que a justiça me trouxe, né? Agradecer, né? Então tudo que eu vivi. Então eu tinha feito ali um encerramento, né? Com a justiça. Só que eu achei que eu tinha encerrado e até aquele momento, assim, eu fiz a transição, mas eu demorei muito para conseguir, de fato, pôr um ponto final com a justiça. No Brasil, aqui no Brasil, a justiça é bem complexa, complicada. Tem várias que funcionam bem, tem outras que não funcionam. Então, assim, de ter processo que eu precisei pedir 2, 3 vezes para me tirarem do processo e não me tiram do processo. Então, sabe comecei a perceber aquela dificuldade de, parece que eu não consigo encerrar o ciclo com essa justiça. Né? Eu já não estou no escritório, eu já não atendo cliente, mas eu estava lá presa ainda com os processos. Claro que não tinha problema, porque o escritório cuidava, eles estavam fazendo os prazos, mas de alguma forma sistêmica, e aí energética, sistêmica, eu estava emaranhada com aquilo ainda. E aí eu também não cancelei a minha OAB, né? Porque, tipo assim, cancelar a OAB é uma atitude bem mais profunda, né? Tipo, não estou advogando, parei de advogar, mas sou advogada. E você percebe um conflito de identidade que tem aí ainda, né? Também. Então, assim, aquela Maiara ali, ela achou que ela tinha fechado as portas para a justiça e que não tinha mais nada a ver o que eu estava construindo ali para frente. Tanto que ali em 2020, quando eu fiz lançamento de curso e a mentoria, eu muito pouco estava trazendo daquela Maiara do passado. Eu nem falava muito disso, né? Falava muito pouco, assim, porque para mim é tipo assim, agora é daqui para frente. Eu integrei, eu agradeci a Maiara que me construí, agradeço a justiça, agradeço esse período, mas é isso, acabou meu ciclo com a justiça e agora eu quero encerrar meu ciclo com a justiça. Só que eu comecei a ver que eu não conseguia encerrar o ciclo com a justiça. Inclusive, quando a gente fez o mapa numerológico, eu falei, acho que isso para você, porque quando apareceu o meu número de destino, e naquela época ali eu também tinha feito um trabalho com outro constelador, que ele também se formou comigo, e ele também era numerólogo. E aí ele misturava ali todo o trabalho dele, ali, antes de fazer a constelação e tal, e ele pegou meu nome e tal, e ele também me trouxe isso. Mas você tem o número de destino, cara, o número de destino é 8, a justiça está na tua vida. E eu lembro dele me falar isso, porque naquela época ali eu estava com a dificuldade, querendo encerrar o ciclo com a justiça e eu presa ali com o meu nome em processos ainda, sabe? Mesmo não estando trabalhando, não conseguia, né, sair dos processos, sabe? Aí eu lembro que ele falou assim, mas Maiara, você não vai conseguir encerrar o teu ciclo com a justiça, porque a justiça está no teu destino. Você vai viver a justiça de uma outra forma e você está querendo excluir a justiça da tua vida. Só que você vai viver ela de uma outra forma. Era E isso que ali eu tinha começou um mencionado. processo, né? Porque eu vejo tu ainda carregando a justiça, mas de uma outra forma De outra mesmo. forma. Mas então a Maiara hoje é a Maiara não acho que eu compreendi tudo, porque eu acho que falar que eu compreendi tudo, eu acho que talvez não, porque se a justiça é meu destino, eu acho que até o final da minha vida eu vou viver outras facetas do que isso representa ainda, mas eu posso dizer que hoje eu assimilei, eu tomei plena consciência e integrei, né? Claro, não quer dizer que 100%, como eu estou dizendo, talvez eu vou Claro. integrar ainda mais, mas, por exemplo, o ano passado foi um ano que eu fiz as pazes com a justiça, para você ter uma ideia, né? Porque eu entendi a verdadeira justiça. E tem 2 anos que Deus começou a me tratar num lugar, porque eu também fiz um sabático, né, como a Mari, nesses últimos 2 anos, de 2024 a 2025. 2024 todo eu saí também das redes, de nem postar nem nada. Então eu entrei num processo muito profundo de ressignificação do meu propósito, porque foi quando eu também eu me mudei de Curitiba, saí de uma casa que eu morava desde que eu tinha 6 anos,
E ali, em 2023, né, eu vendi a casa e a gente se mudou, né? Porque desde que eu fui morar em Orlando, morei fora, Sofia nasceu fora, porque o Thiago morava lá, a gente ficou um tempo fora do Brasil, e a gente voltou para o Brasil. E eu sabia que aquele retorno para o Brasil é porque eu tinha coisas que eu não tinha encerrado ainda. Entende? Eu já estava vivendo outra identidade, família, mãe, outro mundo, fui para lá, tudo novo, casa nova, tudo novo, mas eu tinha a minha casa aqui no Brasil ainda, né? Então eu fui para viver o novo, para integrar uma nova identidade, né? Tudo novo, tudo, né? Só levei 2 malas, né? Uma mala cheia de livro, uma mala com roupa, deixei tudo aqui. Quando eu volto para o Brasil, eu sabia que aquele movimento é porque eu tinha coisas para encerrar e integrar, na minha identidade, inclusive. Que, de alguma forma, também estava impedindo eu de fluir mais naquilo que eu estava fazendo. E isso tinha a ver com a justiça, porque justiça é equilíbrio, né? Exatamente, então... era isso que eu ia... Olha, tocaste num ponto que eu ia falar, porque a justiça eu vejo muito como uma balança, é balança, não é? A balança da justiça também é representada muito na justiça mesmo, não é? E é muito interessante porque se é balança, tem que ficar em equilíbrio. Se o mental e o espiritual não estão em equilíbrio, se o físico e o mental também não estão, então é isso a mesmo, justiça, né? na verdade, é a integração dos opostos, né? Quando a gente vai para o número 8, você sabe melhor do que eu. O 8 é o símbolo do infinito deitado. Do infinito, né? Exatamente. E o infinito que vai e vem, que ele não é fixo, ele é fluido. E se você vira ele conecta o céu e a terra, o masculino e o feminino, as polaridades, né? É a lei das polaridades, exatamente, que é uma lei do universo. Né? É a integração das polaridades. E aonde você integra e a energia ela flui. Por que é considerado o número da prosperidade, né? Da riqueza também. Tem gente que olha só para a riqueza, a prosperidade no 8, material, mas e também. Aí você começa a ver, tá, mas onde é que justiça se conecta com prosperidade, com material? Eu levei bastante tempo para integrar e assimilar tudo isso, sabe? Porque a justiça é isso, é a ordem, é equilíbrio e é segurança, e é essa energia que se retroalimenta e que integra polaridades, e que não exclui nada. É um sistema integrado, é um sistema integrado. Né? Gente, então... eu agora até estou a ter aqui uma epifania, não sei se posso chamar assim, porque, né, como a gente já vai trocando, já vai se conhecendo e também eu conheço, não é, a tua história e tudo mais, eu estou a ver que até esse número do destino, né, porque ele está muito relacionado com a tua história da psicogeniologia, né, da tua história familiar, das lealdades, não é? Então, até vou começar a estudar isso, a relação do número do destino dentro das lealdades, não é? Do sistema. Porque tu estás a falar e está aqui a vir no meu ouvido, não é? Aquela coisa, meu Deus, isto é muito profundo. Mais uma coisa para integrar, né? Exatamente. Tanto que assim, eu sinto muito que a tua energia me força a isso, né? Eu comecei a estudar sobre trauma por ti, não é por ti. Através de ti, tu me incentivaste. E eu falei, Mari, vai para isso, tudo isso aqui. E é muito interessante, até vou deixar aqui... a parte familiar também, né? Querendo ou não. Sim, a parte familiar. Assim, o sistema familiar. Eu sinto que através tu da constelação ali, né? Tu és aquela amiga que me fazes abrir o olhar, sabes? Tu dizes, olha, Mari, ali tem qualquer coisa, e eu olho, sabes? E, interessante, então eu vou em busca, sabes? E é muito interessante que na semana passada eu estava a falar com uma convidada e ela disse-me exatamente isso. Ela disse, Mari, eu vejo que tu agora escreves Marisa Santos. Marisa, o nome completo. O nome completo, entre aspas, o nome inteiro, Marisa, não é? E não diminutivo. Eu disse, sim, é assim, não está errado me chamares de Mari, porque eu super me identifico com Mari. Mari é um jeito carinhoso. É um apelido, né? Igual vocês me chamar de Mari. Exatamente, é um apelido. Né? É um jeito carinhoso que as pessoas me chamam e eu super me identifico. Só que houve um momento em que eu estava-me a desconectar da Marisa. Então, quando eu ouvi a Marisa, eu já sentia, e isso me começou a chocar, não é?
E daí, dentro da psicogenealogia, é por isso que eu nunca desintegrei a numerologia, nunca desintegrei a astrologia, nunca desintegrei tudo o que eu fui aprendendo até agora. Eu acredito que tudo o que eu fui aprendendo até agora foi para chegar aqui e quiçá onde é que eu vou chegar um dia mais tarde. É Espero bem, integração, porque a isso é vida é justiça. isso. Isso é justiça, é Exatamente. integrar, né? Exatamente. Porque a vida é crescimento. Tudo que para, morre, não é? Hoje E eu então, também digo assim, ó, que, claro, por uma força de compreensão, transição de carreira. A gente fala transição para as pessoas isso, entenderem, né? Mas essa no mudança, fundo, não é? dentro de mim, eu já compreendo, eu até escrevi isso nesse post que eu fiz esse um tempo atrás, que eu fiz uma progressão de carreira. No fundo, a gente Exatamente. fez uma progressão de carreira. Até essa palavra Exato. transição não é a melhor palavra, é que é as palavras que as pessoas usam, que a gente usa, né, para não precisar ficar explicando. Mas, assim, no fundo, todo mundo faz uma progressão de carreira, porque você está Isso, a gente não progredindo. esquece, não é, o que Porque se a gente fala aprendeu. transição, é como se tivesse algo aqui, eu transicionei para cá, e agora isso E aqui esqueci aquilo. deixei Exato. de antes. E não, a gente não deixa a nossa história para trás. A gente Exatamente. carrega tudo que a gente é. Tudo É, tem um porquê, tudo fez um sentido, e é isso que te diferencia, né. É isso que exatamente. me diferencia de alguém que parece que faz a mesma coisa que eu, mas ninguém faz a mesma coisa que você. Talvez as pessoas colocam Exatamente. você, tá, a Mari é terapeuta, vamos supor, esse título. Aí, o que diferencia a Mari terapeuta, mas não é só que ela trabalha com astrologia, com psicologia. A Mari podia ter só a formação em psicogenealogia. Ela não é igual outra psicogenealogista, porque a história dela é outra, porque o que ela fez antes é Exatamente. outra coisa. Então, é uma progressão, né? E isso tem a ver com justiça, porque tem a ver com Exatamente. integração, né? Então, É, não deixar nada desconectado, né? Porque o 8 ele é o único número que está fechado, né? exato, que O integra, não único é? que Porque ele integra. acaba por integrar também, não é? E é muito interessante que, na altura, houve um momento do meu trajeto que eu mesma dizia: gente, olha, vamos fazer a assinatura harmónica, não é? Que é aquela coisa, não é retirar o nome, eu nunca concordei com isso, não é? A gente nunca deve. Como é que a gente vai retirar um nome ou mudar um nome se. No fundo, é uma canalização, eu acredito muito nisso, uma canalização dos nossos pais, dos nossos cuidadores ou de quem nos acolheu. A pessoa Uhum. olha para nós e dá um nome, dá uma identidade. É uma energia. O nome é uma energia, porque a gente Sim. verbaliza, a gente se Uma identifica com aquilo. frequência, uma É vibração, uma né. frequência, exatamente. Porque se tu me começares agora a chamar Joana, ó Joana, quem é Joana? Não faz parte de mim, não está Não, e integrado se em mim. começar a te chamar de Liliana, né, teu segundo Isso, eu nome, sou né, Marisa Liliana, muda, exatamente. também muda também. Igual você falou do teu Exatamente. primeiro namorado, né, cheguei aí, eles chamavam ele de outro nome. Talvez isso tudo tenha impacto, né. Exatamente, exatamente, porque é uma Talvez não, eu frequência. acredito que com Teve certeza que tem. exatamente, porquê? Porque ele chegando aqui, ele era uma outra frequência. Daí talvez ele tenha tido um outro comportamento, umas outras atitudes, não é? Porque era a frequência Tanto que a potente assinatura daquela harmônica funciona exatamente por isso, né. Claro, às vezes a exatamente. assinatura harmônica, ela não muda a forma de falar, às vezes, né, pode ser que fique Não, ainda porque é a mesmo mesma só quando a gente sonoridade, né. assina, exatamente, É. não tem a ver com identidade, não é? E é o que eu sempre Não, eu digo, digo não até tem a a ver com sonoridade, né, pode não ter a ver com isso, a sonoridade é. também, né. E é muito interessante que tu foste aquela. Olha como é muito doido. Ainda há dias eu estava a contar isto a uma convidada, então, que me mencionou isso. Eu disse: Olha, eu tive uma cliente, essa cliente é a Maiara, né? E então a gente estava a Sempre é falar um crescimento. dos teus padrões repetitivos, né? Que fala de desafios que a nossa alma carrega, né? Que a gente tem que passar. E daí, na assinatura harmónica, a gente ameniza esses desafios, é como se a gente tivesse a retirar esses desafios. E eu nunca mais me esqueço, porque tu viraste para mim e disseste: Mari, mas porquê é que eu tenho que tirar esses desafios? Porque talvez esses desafios sejam mesmo para eu aprender, para eu amadurecer, para eu ter que passar por eles. Se eles aí estão, eles fazem parte. Inclusive foi a partir daí que a gente começou o papo do trauma, né, porque eu falei para você Isso! que esse Foi números isso. negativos, ele tinha muito relação, porque aí a gente olhou no meu, quais eram os meus, e eu falei: "Eu vejo que isso tem total relação com os traumas que eu vivi", e que de alguma Exatamente. forma me
me construíram e continuam me construindo, né? Foi aí que eu comecei até a falar para você, ó, quem sabe seja um ponto interessante de você colocar no teu trabalho, né? De Exatamente. você olhar E para eu essa questão comecei do a trauma. fazer isso mesmo, né, olhar esses padrões que ninguém falou, nunca ninguém associou isso tudo, então imagina, foi preciso uma cliente vir e cutucar-me e eu refletir e eu analisar e eu ver e realmente eu dizer assim: "Meu Deus, está aqui alguma coisa que ninguém está a ver", mas E naquela altura eu senti, falei, Maria, eu não sinto de tirar esse padrão. e é interessante Não que sinto. hoje eu sou a própria a dizer: "Não faças isso". Né? Porque hoje, nestes últimos anos, não foi só para ficar no meu interior, foi também para eu olhar para o meu trabalho e refletir sobre aquilo que eu estava a falar, a Questionar as coisas que a verbalizar. gente aprende da forma como a gente aprende também, né? Exatamente. E na psicogenealogia a gente aprende isso, não é? Que o nosso nome, ele tem essa frequência e é uma frequência vinda, se formos a ver, quase de Deus, né? Da unidade. Mas é, né? Mas é. Exatamente. E então, ele tem um poder muito forte e ali está o teu propósito. E é muito engraçado que a minha É professora às que as vezes diz: "A pessoas gente às acham que, vezes" meu propósito, deixa eu facilitar aqui, né? exatamente. Né? E é o que a Então, minha professora às vezes diz: "A gente às vezes troca uma dúzia por 2 meias dúzias", não é? Então a gente às vezes vai colocar troca o nome, mas o nome vai ter quase a mesma frequência ou sinónimos parecidos, sinónimos, né, ou simbologias parecidas, que é o que eu queria mencionar. E é assim, e às vezes a pessoa ainda fica mais desconectada, então mas integrar resumindo, hoje você não concorda mais. Você não. compreende, mas você já não concorda mais com mudar, fazer a assinatura harmônica. Não, é assim, Hoje podemos você. fazer numa assinatura, porque assim, a assinatura às vezes é muito para a gente assinar o nome todo, tudo bem, se a gente quer às vezes de uma forma simples, por exemplo, ainda hoje eu fui fazer uma troca, uma coisa simples. Eu fui a uma loja de roupa, comprei uma roupa, eu mando vir na internet que eu já nem tenho paciência de ir à loja, né? Então eu mando vir, não gostei, fui à loja, troquei. Ela dá aquele tiquezinho. Gente, eu não escrevo o nome todo naquele tiquê. Então eu faço o quê? Assinatura harmónica, né? Então, sabes, pode ser numa coisa mais cotidiana, está tudo ok. Não há muita interferência. Mas agora dizer assim, não, eu vou realmente fazer essa grande mudança e vou, como se fosse harmonizar a minha vida, fosse a mudança da minha vida, não. Porque de que Uhum. adianta mudares essa frequência? Acho que Tu hoje vais você foi levando para um lugar de muito mais a pessoa compreender o padrão e exatamente, ajudar ela, como você supera isso, fortalecendo isso. Tipo músculo, né? Você vai para exatamente. academia para você É, ganhar músculo, tem um desafio. Tem desafio para ganhar músculo, você vai ter que fazer força. Talvez vai ter uma dor, mas não é uma dor que está te levando. exatamente, Se você sabe exatamente, do propósito daquela dor, a dor ela te impulsiona ao crescimento. Agora, se você não tem exatamente, consciência de propósito e você foca na dor, a dor te leva a sofrimento. Né? Então, talvez exatamente. né, o teu, Olha, teu é trabalho como te a levou para história isso, né? Vamos ver os teus padrões e como é que eu posso te ajudar não a você superar o teu padrão no sentido de te fortalecer, porque ele tem um propósito no teu número de destino. exatamente, eu sempre digo que eu, por exemplo, pegando noutro assunto, que chegou a ser muito dolorido em algum momento da minha vida, que foi o autismo, o diagnóstico de autismo, né? Hoje eu vejo que o meu filho não é autista, ele está vivenciando e o autismo São sintomas, né? exatamente, é descodificável segundo a psicogenealogia, sabes? E ele vem como uma informação. Mas em algum momento eu não vou negar que aquilo foi dolorido para mim e despertou, revelou alguns traumas em mim. Mas, Maiara, eu sou tão grata a isso, porque foi. Eu digo sempre: o meu filho é o meu maior mestre. Algumas vezes eu pedi a Deus: Deus, dá-me paciência, Deus, ajuda-me, Deus, faz-me encontrar o meu caminho. Deus não me fez encontrar o meu caminho, Deus não me deu direção, Deus não me deu a paciência, deu-me o meu filho. Deu instrumento, né? Exatamente. E eu pude aprender muito com ele e sou muito grata a ele. Então é um assunto muito profundo também. Mas se mudar o olhar, se mudar a percepção, tudo muda, né? Inclusive o padrão repetitivo. Que eu lembro que Exato, naquela época eu falei para você, e porque eu senti muito, eu vi muita conexão com o trauma, que já era o tema que eu também já estava trabalhando, né? E todo esse estudo da neurociência do trauma, abordagem informada para o trauma. E ali também, o que também me chamou a atenção quando você fez o meu mapa, é que o meu número de missão é um, né? E o meu padrão exatamente. negativo era do um.
né? Então, o quanto que, de fato, eu preciso superar os desafios desse para conseguir viver a minha missão, para ter músculo para viver a minha missão, né? Então, Exatamente, eu vi foi ali, eu isso senti mesmo. de uma forma intuitiva, do tipo, não, eu sinto que eu não tenho que apagar, querer tirar esse desafio. E foi importante, porque de fato, Marisa, agora, né, porque como diz, a gente conecta os pontos olhando para trás e não para frente, né? Porque passado esse período, quase 3 anos, eu vejo que depois disso, 2024 ali foi muito profundo. Eu, de fato, que isso é o que a Maiara, como é que é? A Maiara que é hoje, que não é mais, né, a Exato. Maiara que você Exatamente, que não conheceu, cabe mais, essa então. Maiara que assimilou, que teve uma consciência muito mais plena da verdadeira justiça. E hoje é muito mais inteira, e isso reflete em todas as áreas, porque a liderança, né? Então, porque a justiça, e eu compreendi aquilo que também aquela outra pessoa me falou, olha, você não vai conseguir encerrar o ciclo com a justiça, porque a justiça está no teu destino, você vai viver ela de uma forma diferente. Então, hoje, inclusive, né, todas as coisas que eu venho canalizando, inclusive esses 2 últimos anos, que eu estou começando realmente a pôr para fora agora, né, projetos e tudo mais, veio com esse nome para mim. Está lá na minha bio agora, que é Justiça Restaurativa da Alma. Eu entendi que por muito tempo eu não queria nem usar esse termo justiça. As pessoas não vão entender. Mas não é para elas entenderem de cara, elas vão ter que assimilar, compreender o que é essa justiça restaurativa da alma. Porque ela não é a justiça humana, ela é um outro plano, né? E aí eu comecei a fazer eu entendi o porquê que eu também fiz essa jornada, claro que muitos motivos, né, da justiça humana, do direito, mas a função da justiça, né, quem é advogado sabe disso, que a justiça ela tem uma função, objetivo. Então a função da justiça é promover a ordem, o equilíbrio e a segurança nas relações humanas, sociais e humanas, mas assim, as relações externas, né? Entre as pessoas. Então, promover e garantir ordem, equilíbrio e segurança. Com qual objetivo? Para o quê? Garantir, no fundo, o objetivo final é garantir a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana são direitos fundamentais que estão na Constituição de todos os países, né? A gente sabe só que a justiça humana ela é limitada. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter um dano e ela entrar na justiça, ela receber uma sentença e ter um dano moral ou um dano material indenizado. Mas dano moral nenhum, dinheiro nenhum compensa o trauma muitas vezes que ela sofreu. A dignidade emocional dela não é restaurada com o Exato. dano, com o valor. Então, ela é limitada, né? E por mais que, por exemplo, as constituições elas venham garantindo a saúde, cada vez mais tem se ampliado o que significa essa saúde. Porque hoje, por exemplo, no Brasil entrou inclusive uma outra lei, uma lei que é nova agora esse ano, que é a NR1, né, que está estabelecendo que as empresas agora precisam promover programas para garantir a saúde mental dos funcionários. Eu ouvi falar Precisa nisso, se sim. olhar agora elas precisam ter projetos para isso, porque o Brasil o Brasil é o primeiro país, acho que o mais ansioso do mundo, né? O ano passado teve inúmeras pessoas sendo afastadas do trabalho por burnout, por depressão, né? Então, claro que o governo faz isso, por quê? Porque as pessoas são afastadas, muitas delas acabam tendo que ser custeadas pelo governo ali, né? Ter as suas licenças, enfim, auxílio-doença, essas coisas. Então, se criou uma coisa tão grande que o próprio governo teve que intervir e criar uma lei que agora as empresas precisam olhar para isso, né? Garantir essa saúde mental. Só que a gente sabe que mental não é só mental, é emocional, né? Exato. Sobretudo, né? A justiça humana ela ainda não está, ela não consegue, ela ainda não é completamente restaurativa. A justiça que é restaurativa é da alma, porque a maior parte das pessoas que estão lá presas, a raiz do porquê, o que levou aquilo elas lá, às vezes até num litígio, seja de família, seja civil, normalmente são as emoções. E foi exatamente por isso que eu entendi que o meu trabalho não era mais com a justiça dos homens, porque eu comecei a perceber que eu ficava mais feliz atendendo, fazendo uma reunião com o cliente e ajudando ele no aspecto emocional, até quando era até empresarial, porque às vezes pegava empresas, assim, eu tive, né, a gente teve clientes, empresas que, poxa, assim, tiveram um super planejamento de crescimento, não deu certo, tiveram que mandar embora um monte de gente. Daqui a pouco, aquelas pessoas todas entraram com um processo trabalhista, de ter mais de 100 processos trabalhistas.
Imagina como é que ficou a cabeça daquele empresário. Eu me via assim, porque na época eu já estudava essas coisas, fazia, né, formações em terapia, eu me via ali, tipo assim, ajudando aquele empresário num aspecto emocional, porque no fundo, você começa a conversar com a pessoa, você conhece a pessoa, você vê que assim, ela não foi uma pessoa mau caráter. Ele tinha planos, ele queria coisas, né, crescer, tipo assim, não foi por mal, né? Claro que tem pessoas que tiveram um mau intento, por exemplo, cometeram crimes, mas até no crime, né, quando a gente vai olhar para uma questão mais emocional, por exemplo, você deve ter estudado no trauma, a gente tem aquele estudo ACE, né, que são as experiências adversas da Sim, infância, sim. Que foi feito nos Estados Unidos. Tem até um vídeo, tem que ter vídeos isso na É internet, né, muito que fizeram incrível, com esse presos. vídeo. Uhum. Eles fizeram essa pesquisa com presos, com presidiários. Então, eles chegaram, fizeram uma roda de presidiários e foram falando. Tem as perguntas na internet, né, das experiências adversas na infância. Então, quem aqui, na sua infância, durante a sua vida, presenciou ao menos uma vez, ou mais que uma vez, violência dentro de casa, dê um passo à frente. Todo mundo deu um passo à frente. Quem aqui experienciou o abuso, deu um passo à frente? Quem aqui, na sua vida, na sua infância, experienciou alguma dificuldade financeira, falta de recurso, dá um passo à frente. Os presos, todos foram dando passo à frente, passo à frente, passo à frente. Então, você vê que essas pessoas, claro que isso não justifica, né? Claro. Mas explica, né? Não justifica, mas explica o quanto que os traumas, e daí não só com presidiários, mas já tem esse estudo do impacto dos traumas na saúde, nas doenças, né? Então, isso tudo cada vez está se ampliando mais. Então, a gente sabe que a base da segurança, ela é emocional. O ser humano, ele pode ter casa, ele pode ter o direito à saúde, a saneamento básico, a moradia, mas ele pode ter casa, ter isso, ter aquilo, e não está se sentindo seguro emocionalmente. Então, isso não é verdadeira dignidade. A dignidade integral, ela precisa cobrir corpo, mente e espírito. E não tem dignidade. Você falou do vazio. O vazio, ele é vazio de alma. O vazio, ele é um Exatamente. vazio de alma. Exatamente. Né? Então, existe o aspecto, hoje a OMS, a Organização, Mundial de OMS, né? A Saúde. Organização Mundial da Saúde, ela já reconhece a espiritualidade, que ela é um dos atributos da saúde mental, entendeu? Da Exatamente. saúde integral. A minha irmã, ela está concluindo esse ano, acho, a faculdade de medicina. E o ano passado, no Setembro Amarelo ali, que aqui no Brasil eles fazem todo um movimento à prevenção do suicídio, ela perguntou se eu não queria dar uma palestra ali, porque eles estavam, no mês inteiro, eles estavam chamando outros profissionais, eles estavam fazendo uma integração, não só de médicos, mas eles estavam chamando profissionais de outras áreas complementares para contribuir ali com a questão da prevenção ao suicídio. E ela me chamou para fazer uma palestra, se eu podia fazer uma palestra, e daí eu fui fazer, e eu trouxe esse aspecto do corpo, mente e espírito. O quanto que, trazendo ali para eles como médicos, a importância de integrar corpo, mente, espírito, emoções, né? Quando a gente fala de mente consciente, a gente está trazendo as emoções. Então, o quanto que o ser humano, a dignidade integral, ela precisa envolver tudo que o ser humano... Isso é justiça. Então, a justiça divina, ela é maior do que a justiça humana. Porque a justiça Exato. divina, ela também, assim como a justiça humana, ela vem promover o quê? A mesma coisa que a justiça humana, só que num nível maior, integral. A justiça divina, ela é integral. É o Então, macro e o micro, não é? ela também vem promover a ordem, o equilíbrio e a segurança nas relações. Mas não é só as relações sociais e externas. A justiça divina vem promover a ordem, o equilíbrio, a segurança. Quando a gente estuda trauma, né, Marisa? A gente sabe que o que é trauma? Senão a quebra de segurança no sistema nervoso autônomo, no sistema nervoso como um todo, no corpo como um todo. É quebra de segurança. Trauma é isso, uma pessoa que ficou traumatizada é uma pessoa que não conseguiu restaurar segurança no seu sistema nervoso. É como você entrou em colapso por quê? Porque tudo aquilo que era seguro para você, que você se apoiava, você se viu sem. Você estava num outro país, você não tinha família, não tinha amigos, e a pessoa que era a tua âncora, o teu porto seguro, porque o nosso ego começa buscando a segurança fora mesmo, né? Exatamente. Então, o teu corpo colapsou por ausência de segurança. Exato. Né? Por uma falta de integração de corpo, mente e espírito. Então, essa segurança
física, sistema nervoso, corpo mesmo. A gente está falando de sistema nervoso, a gente está falando de corpo, que está conectado às emoções. Então, essa segurança emocional, ela envolve corpo, envolve mente e envolve espírito. Porque o espírito precisa liderar, não é as emoções. Se as emoções lideram, você entra em colapso. Exatamente. Né? Tanto que na Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. O coração, as emoções são enganosas. A gente não pode ser levado apenas pelas emoções, a gente precisa estar integrado. Então, para a gente concluir aqui, né, essa Maiara de hoje, ela assimilou, ela tomou plena consciência, ela fez as pazes com a justiça, né? Fiz as pazes com a justiça e, inclusive, sei que preciso trazer esse conteúdo conectado com a justiça. Hoje sei disso. Hoje sei que preciso trazer minha história como advogada. Hoje sei que, o ano retrasado, eu acho, eu estava lá pensando, até falei para você, né? Acho que vou fazer uma outra formação, e mais um título, né? E eu senti muito claramente Deus falar comigo, não, você não precisa de mais um título, você continua sendo advogada. Você é minha advogada. Exatamente. Porque advogada é o que é um advogado? Se não um profissional, alguém que tem uma causa e que defende uma causa. Entende? Então, a minha causa hoje é levar mais alma para a vida das pessoas. E alma, na minha concepção, é integração de corpo, mente e espírito. Porque a alma, o que é a alma? A alma, qual a diferença de alma e espírito? A alma é o espírito encaixado no corpo, integrado com o corpo. A alma é espírito integrado com o corpo. É integração. É a ordem, é equilíbrio. E essa ordem, esse equilíbrio que promove essa segurança e, sim, a verdadeira dignidade, que ela também é emocional. Né? A dignidade integral é um ser humano que se sente inteiro, que pode ser ele que restaura a sua identidade original. E nesse sentido, por que o número 8 ele também é considerado um número de poder? Né? Poder pessoal. Sim. Exatamente. O 8 ele é. Só que o 8, eu acho que o suprassumo do 8, né? Porque o 8 ele também pode ficar muito no mundo da matéria. E no mundo da matéria, ele é materialista, ele olha só para o corpo, para a matéria, para as posses. Numa sombra, sim. O verdadeiro poder pessoal, e é isso que eu vejo que a justiça trouxe, e tem tudo a ver com o meu número, tem tudo a ver com essa questão do padrão do 1, da liderança, porque 1 é o número de liderança. Ele vem trazer essa integração de que o verdadeiro poder pessoal, ele é espiritual. E isso só acontece quando tem integração, porque senão, enquanto a gente não integra nosso espírito, e o trauma faz a gente dissociar. Exatamente. Eu digo que o trauma fragmenta a alma. O trauma fragmenta a alma, por quê? Que fragmenta a nossa psique, o trauma, ele rompe essa conexão com o nosso corpo, e isso é chamado de dissociação na neurociência, né? Então, tem já autores que também já falam, estudam sobre isso, por exemplo, o Franz Ruppé, que quando a gente vive um trauma, claro, um trauma que você não conseguiu processar, porque você viver um trauma... Porque a gente tem vários tipos de trauma e a gente vai vivendo sempre isso, a gente né? diz assim, trauma é aquilo que você carregou, né? Não, a palavra certa é traumatização, né? Você sabe disso. Exatamente. Mas a gente sabe o quê? Que é algo que rompe. E muitas vezes a pessoa não consegue se reintegrar, restaurar. Por isso que é a justiça restaurativa. Porque a gente precisa se restaurar de novo, se reintegrar de novo. E traz o equilíbrio, porque a justiça é isso, né? Esse equilíbrio, essa igualdade também, não é? Nos vários sentidos. Não tem como haver justiça se você não está completamente integrado. O ego começa a liderar a tua vida. E aí que entra o poder pessoal. Porque às vezes tem gente que pode estar no poder pessoal muito conectado com a liderança do ego. E a gente tem ego. Todos temos ego. O ego é uma função. Só que o ego precisa servir ao espírito. O problema é que quando a gente vive traumas e os próprios condicionamentos, eu acredito que é da natureza humana, né? Porque o ego ele é o que traz esse senso de eu, de identidade. Isso, de identidade também é necessária. Exatamente. Só que o ego, ele forma esse senso de identidade olhando para fora. Porque ele está relacionado à mente, à psique. E quando ele olha só para fora, ele não integra. Ele não olha para dentro. Exatamente. Fica dissociado também, não é? Porque se fica só olhando para fora, também fica dissociado. E quanto mais traumatizada uma pessoa é, mais cristalizada no ego ela fica. Então, eu fui compreendendo, porque, por exemplo, a própria constelação familiar,
né, que comunga muito, né, dos ensinamentos também da psicogenealogia, traz as ordens do amor. As Isso. ordens do amor também foi chamado lá por Bert Hellinger como as leis do amor. E aí você começa a ver o quanto que justiça está relacionado. Então, a Mayara de hoje compreende o que significa essa justiça. E a verdadeira justiça é você restaurar a alma, o poder, esse poder espiritual dentro de ti, que nada mais é do que restaurar Deus no centro da tua vida. Porque é isso que traz ordem. Porque Deus é a fonte. E Deus Pai, Mãe, Divina, né? A gente sabe, eu vejo como Deus não apenas como, né, um ente masculino, mas que tem essa força da criação feminina e masculina, né? Até porque se a mulher gera e cria, porque Deus também tem uma força Exatamente. feminina É a também. unidade, não é? Que É a a junção unidade, é a das duas. própria integração, né? Então, Exatamente. essa força criadora que move tudo tem atributos de energia feminina e masculina. Então, só que isso precisa ser restaurado o quê? É o que Jesus veio trazer. O reino de Deus está dentro de vós. O reino é o quê? Reino traz o quê? Poder, governo, liderança. Então, e isso é o quê? Isso precisa ser restaurado dentro. Mas a gente tem o ego, que está muito conectado à nossa psique, à nossa mente, que cria um senso de identidade olhando para fora. E é ele que rompe, é ele que traz a separação entre eu e o outro, e isso é necessário. Uma criança ainda não tem um ego formado. Ela se vê ainda em unidade com a mãe, ela ainda fala, a Sofia, por exemplo, hoje ela já fala eu, ela já está criando um senso de eu. No começo Isso. a criança fala, a Sofia quer o brinquedo, a Sofia, ela não tem noção de eu. Ela começa a construir uma noção de eu, e isso é psicológico. O problema é que a gente vai se cristalizando nisso, né? Talvez os condicionamentos, a cultura, e quanto mais traumas e traumatizada uma pessoa foi, mais ela quebra a conexão com o próprio consigo, com o próprio corpo, né? Então ela vai ficando cada vez mais na mente, porque a mente, ir para a mente é um mecanismo de defesa e de sobrevivência, porque eu me desconecto do corpo para não sentir, isso é dissociação. Exatamente, como faz o álcool e todas as substâncias que nos tiram, não é? Parece que nos tiram essa. A racionalização é um mecanismo de defesa do ego. Exatamente. Racionalizar demais as coisas. A gente precisa racionalizar, porque isso é uma função do ego, da mente. Mente, né? Essa mente racional, lógica. Só que o excesso de racionalização é um mecanismo de defesa. Né? Então, é uma desconexão com o próprio corpo. E não há como sentir, inclusive, a presença de Deus, o Espírito, se não estivermos conectados com o corpo. Exatamente, em presença, não é? Né? E hoje, cada dia, vivo mais isso e sinto que tenho que trazer esse conteúdo também desta forma, né? Porque é a integração, mas principalmente do espírito, a liderança do espírito. E isso tem tudo a ver com o meu mapa que você trouxe lá em 2023, né? Porque o meu número de missão é o 1. Se alguém estiver vivendo um pedaço da tua história agora, o que tu dirias com a mulher que és hoje, assim, em uma frase, 2 frases, qual seria a mensagem, assim, direta que tu dirias? Eu acredito que é restaurar o espírito no centro da sua vida, esse Deus, né? Seja a forma como a pessoa compreende isso, porque isso é que coloca todas as outras coisas em ordem. E isso é o que traz esse tal do poder pessoal e a identidade original de parar de projetar fora, de buscar segurança fora, buscar alegria, buscar prazer, colocar um relacionamento, né? Como a gente falou aqui, eu também fiz isso, você fez isso, né? E eu acredito que isso é da natureza humana, o ego vem sendo formado desde a nossa infância, a gente começa o quê? Viver pelo ego, o ego liderando a nossa vida. A mente liderando a nossa vida, quanto mais traumas uma pessoa viveu e ficou traumatizada, isso acontece de uma forma até um pouco mais forte, né? Porque como ela não tem segurança em si, no seu sistema nervoso, ela precisa de outras coisas para trazer segurança, e outras coisas são pessoas, relações, às vezes são vícios, às vezes até o autoconhecimento, por mais que ele é bom, mas às vezes a gente também está usando ele como não é um anestésico, mas assim, eu já fiz isso, né? Escape, não Você é? começa a idolatrar o autoconhecimento. Porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é a Exato. dosagem. E é confundir isso que a gente falou, o instrumento com a fonte, o recurso, e começa a idolatrar
Só que a pessoa vê que ela nunca está satisfeita. É o próximo curso, é a próxima abordagem, é a próxima não sei o quê. Ela está ainda colocando o poder, o teu poder não está no conhecimento, no autoconhecimento, numa abordagem, num mapa, seja lá no que for, numa constelação, não. Enquanto a pessoa acredita nisso, ela está colocando o poder fora. Ela está buscando um Deus fora. Ela está buscando uma segurança fora. E ela sempre vai se decepcionar. Ela nunca vai sentir que é suficiente, que ela está inteira. Então, não quer dizer que as pessoas não possam ser instrumentos de Deus, e elas são, mas eu não posso começar a endeusar a Marisa, endeusar o mapa, porque a Maiara. Exatamente. Né? E isso é verdadeira justiça, no final das contas. Exatamente, era isso que eu ia dizer, Deus o no centro da sua vida, 8. porque quando a gente restaura isso, a gente começa a restaurar corpo, mente e espírito, porque as coisas estão integradas. Então, seria isso, assim, tomar muito cuidado com essa busca dessa segurança fora, projetar essa segurança fora, seja no que for. Às vezes até em coisas que elas são boas, mas daqui a pouco você colocou o autoconhecimento, o curso, a formação, o título fora. Quer dizer, você colocou isso como fonte, você colocou isso no altar da tua vida, até o propósito. Até o propósito, eu já vivi isso. Ai, o meu propósito. Também não, o propósito. Entende? E não é isso. Quando a gente faz isso, a gente tirou o poder de dentro de nós, e o nosso poder é espiritual, é Deus dentro de nós. Porque o propósito, no fundo, é fazer tudo aquilo que a gente sente hoje de propósito. Será que tudo o que tu estás a fazer hoje na tua vida, estás a fazer de propósito, com uma intenção, propósito, né? Uma intenção, com uma verdade, com justiça também. E é interessante você trazer isso do propósito, porque eu comecei a ler um livro que se chama Uma Vida com Propósitos, que ele é um livro cristão. E já no comecinho dele, no primeiro capítulo, ele fala assim, muitas pessoas buscam sobre propósito, porque tem essa coisa do vazio, né? Às vezes elas vão conquistando coisas, chega um momento que elas sentem que não satisfaz. E aí ele fala assim, se você quer entender sobre o seu propósito, busque em quem te criou, porque ele sabe o teu propósito. O Criador sabe do propósito da criatura. Quem criou essa xícara, ele sabe o propósito, para que ela foi criada. Então, o teu propósito você vai encontrar se você for buscar em Deus. Você tem que buscar o teu propósito em Deus e não no mundo. Sim. E eu achei tão profundo aquilo, porque às vezes as pessoas estão buscando no mundo o propósito delas. E elas Exatamente. Então, gente, se vocês quiserem a segunda parte, eu acho que porque dá para continuar bastante este tema, a maternidade e estes outros assuntos também, deixa aqui nos comentários. Maiara, gratidão do fundo do meu coração por esta conversa. Obrigada e até a próxima. Foi mais aqui a nossa história, né? Mas eu acho que é legal. Resumido. Nada ensina mais do que o nosso testemunho da nossa vida. Exatamente. Né? Maiara, um beijinho enorme e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Tá bom.